Há histórias que não se contam, vivem dentro de nós. Bem-vinda, bem-vindo ao Histórias da Alma, um espaço onde escutamos o que foi silenciado e tocamos a verdade que liberta. Sou Susana de Oliveira e neste lugar damos voz à alma, ao amor e à cura. Depois de termos abordado o tema da morte, do renascimento e dos ciclos como o dia, a noite, as estações do ano, as marés, hoje o tema é a liberdade de escolha que nós temos e a liberdade para viver aquilo que a nossa alma se propôs a viver nesta vida. Desde que me lembro e que comecei a andar na estrada sozinha, a andar de carro e a ir passar férias, eu gostava muito de ir sem destino. Na altura tinha um Citroën AX e lá ia a Susana no seu carro, por norma acompanhada, não era sozinha, e levávamos apenas um mapa, porque na altura não havia GPS como há hoje. Levávamos um mapa e definíamos a cada instante, vamos virar para a direita, para a esquerda, vamos por aqui, por ali. Esta sensação de liberdade de escolha e de podermos andar na estrada sem o destino certo, para mim fazia-me todo o sentido quando eu tinha 24, 25 anos. Na realidade, ainda hoje me faz sentido quando vou na minha autocaravana e pensamos, para onde é que vamos amanhã? Vamos para a direita, para a esquerda, porque há tanto por descobrir e quando nós ficamos agarrados a um hotel, agarrados apenas a um destino, sem podermos explorar muito, para mim esse género de férias não me faz tanto sentido. Ao contrário de muita coisa que aconteceu na minha vida, que me senti limitada na minha infância, que me senti limitada a nível profissional, é onde temos que seguir várias regras. Nesses momentos das férias eu sentia-me solta como um passarinho. Ao longo da vida eu tenho estado a descobrir que a verdadeira prisão, ela não está naquilo que nós somos obrigados a cumprir. Por exemplo, na altura do Covid, não podíamos estar num sítio cá fora sem termos a máscara, não podíamos estar em nenhum estabelecimento sem termos máscara, não podíamos fazer determinadas coisas. A verdadeira prisão está, sobretudo, na nossa mente, naquilo em que nós acreditamos que podemos ou não podemos fazer. Existem relatos de pessoas e famosos que estiveram presos e, no entanto, após vários anos de prisão, eles nunca deixaram de se sentir livres, porque na sua mente aquilo era só 4 paredes que os estava a limitar. Por dentro, ninguém limitava no que é que eles podiam pensar, o que é que eles podiam acreditar. Como eu dizia, é na estrada, é na caravana, esta sensação de ir junto ao mar, depois estar na serra, de poder parar onde me apetece, cozinhar com uma vista fantástica, tomar um chá, simplesmente parar para respirar e apreciar o que rodeia, para mim é algo completamente fantástico e que bom que eu posso também fazer as minhas sessões nessa própria caravana que serve de lazer e para mim é uma honra receber pessoas nela e poder partilhar um pouco de mim com os outros e levar esta sensação de liberdade e de bem-estar e de leveza que nós podemos ter na nossa vida. Se ainda não experimentaste, deixa aqui também o convite. Pode ser que nos encontremos um dia destes. Esta sensação de liberdade que eu estava a falar, eu também sinto quando estou dentro d'água, neste caso no mar. Eu durante anos, desde os meus 30 anos até o ano passado, eu pratiquei pesca submarina e só este ano é que não fiz. Não conseguia vestir o fato sozinha e também não havia muitas oportunidades para fazer. Antigamente eu fazia muitas vezes sozinha, mas agora já não faço. O que eu gostava a querer dizer é que dentro d'água, a sensação de ser uma sereia, e já agora partilho que tenho uma sereia tatuada. Pode haver quem gosta de tatuagens, quem não gosta. Eu gosto de tatuagens. Fiz essa sereia quando fiz o meu curso de mergulho em 2008, quando fui aos Açores fazer curso de open water, que é poder mergulhar até 18 metros de profundidade, com garrafa, com tudo. Mas aquilo que eu fazia não era isso. Era mesmo vestir o fato, ir para debaixo da água com uma arma e mesmo quando eu não apanhava nada, para mim era tão bom estar ali debaixo e poder usufruir daquela maravilha que é uma água cristalina, rochas, corais e mesmo ver os peixes é algo que me dava esta sensação de liberdade absoluta e foi algo que eu nunca deixei de fazer, mesmo em 2010 aproximadamente, quando eu estava num momento da minha vida menos positivo, foi quando eu pensei, isto é o único motivo que me leva a sair de casa e a poder sentir-me livre
apesar dos meus pensamentos estarem confusos naquela altura, mas era a única coisa que me fazia sentir bem, como se eu fosse uma sereia, como se eu pertencesse àquele lugar. Muitas vezes nós estamos debaixo de água e temos que estar em apneia, e essa apneia eu imaginava-me, e se eu fosse mesmo uma sereia, se eu tivesse esta capacidade de estar dentro da água e ao mesmo tempo fora da água, e ainda mais com umas asas, imaginem, não é? Ter esta liberdade de poder estar dentro da água com barbatanas, vir para fora da água e estar no estado normal e depois ter umas asas. Sim, já sei, estou a divagar, não é? Ok, vou parar. O único motivo que me levava a sair de casa. Voltando à sensação de estar dentro da água, não há relógio, não há pressa, não há tempo, não há nada, a cabeça esvazia. Para pessoas que têm muita atividade mental, como é o meu caso, quando nós nos propomos a ir para dentro da água, estamos noutro elemento, estamos no elemento das emoções. E ao estarmos nesse outro elemento, esse ar apaga-se. E só ficamos nós, as nossas emoções e as nossas sensações no corpo, temperatura da água. É tudo tão diferente e isso faz com que a nossa mente acalme e é fantástico. Então, há cerca de 2 anos, eu e a minha mãe decidimos comprar uma caravana. Na primeira fase era apenas para lazer, embora quando eu tinha feito o meu curso de coaching eu pensei, eu acho que era interessante fazer sessões de coaching na caravana, tê-la como escritório, sem ter um espaço fixo, sem ter esta obrigação de ter aquele lugar. Surgiu-me mais tarde, com esta compra da caravana, eu pensei, eu acho que eu vou fazer também constelações individuais na caravana. Por que não? E então comecei a fazer algumas perguntas às pessoas amigas, o que é que elas achavam, se seria interessante ou não. Algumas pessoas disseram, não sei, acho que não. Outras disseram, maravilhoso. E eu pensei, então e eu? Eu quero. Eu acho que ia ser super fixe para mim e para outras pessoas. Poder proporcionar esta experiência no seu todo. E então ouvi a minha intuição, escutei-me a mim em primeiro lugar, ouvi as outras pessoas, mas tomei a minha decisão, fiz a minha escolha e hoje, onde é que eu faço? Na caravana, pois claro. E claro, eu pensei, se é bom para mim estar junto ao mar, se é bom para mim estar junto à natureza, se eu posso usufruir desta liberdade de movimento, por que não proporcionar isso também às outras pessoas? E digo também, se eu não fizesse isso, acho que acabava por ser um pouco egoísta, não acham? E é isto eu chamo de viver em plenitude e estar alinhada com a minha essência. Se a minha essência é estar, neste caso, mais vezes fora de casa e em contacto com a natureza, olha que bom eu poder usufruir. Para mim, como devem imaginar, caravana é sinónimo de liberdade, de escolha, de forma de estar, de forma de viver, de leveza, porque eu não sei se vocês gostam de estar fechados entre 4 paredes muito tempo, mas eu não gosto. A nossa vida, ela só muda quando nós escolhermos querer essa mudança, quando nós escolhemos fazer diferente. Sim, eu durante muitos anos estive a trabalhar por conta de outrem, trabalhei em muitas empresas, já tinha esta ideia há muito tempo de trabalhar para mim, fazer algo que eu gostasse, mas faltava-me algo, não é? Faltava-me esta coragem, faltava-me ter conhecimento, sentir que estava preparada e todos nós em determinada altura da nossa vida havemos de sentir que estamos preparados para dar o passo, para ter essa tal liberdade. Claro que numa fase inicial vamos estar a gerir aquilo que é liberdade com necessidades maiores, com medos, com tanta coisa ao mesmo tempo, não é? E para mim o contrário de liberdade será a prisão. E aproveito que este é o episódio 14 para falar um pouco do número 14 e do número 5. Na numerologia, o 14 é uma liberdade condicionada. Ele é considerado um número kármico, e o que significa que normalmente essas pessoas que têm um 14 na sua numerologia, de alguma maneira têm também a sua liberdade condicionada. Pode ser por um problema de saúde, pode ser relacionado com um ente querido que nós precisamos de cuidar. Existem várias abordagens, existem vários motivos para os quais nós temos liberdade condicionada. E na vida há muitas prisões, nomeadamente relacionamentos tóxicos, trabalhos que nos drenam, e não é pouco, padrões que repetimos. Então aí existem uma série deles. Muitos deles nem sequer temos consciência. Outros temos consciência porque alguém nos diz, mas quando tomamos a tomar consciência, o que é que fazemos com essa informação? O que é que agarramos nesse padrão que é repetitivo e depois deixamos acontecer e
continuemos assim ou fazemos alterações aos nossos padrões? De que forma é que nós escolhemos trabalhar essas crenças que nos têm limitado? Escrevemos num papel hoje e depois daqui a um mês ou dois voltamos a escrever? Estamos a procurar ajuda para ressignificar algo na nossa vida? Ou não fazemos nada? Está tudo certo. Cada um de nós tem o seu tempo, tem a sua altura, não é? Para fazer as mudanças. É quando tiver que ser. Como eu dizia no início, muitas vezes a nossa prisão está sobretudo na nossa mente, naquilo que são as nossas crenças, aquilo que é a nossa mentalidade, a nossa narrativa interna, o que é que nós costumamos dizer a nós próprios. São coisas que nos vão potenciar ou são coisas que nos prendem, que não nos deixam ir mais além, que não nos deixam conquistar o mundo, que não nos deixam amar, que não nos deixam ser felizes e viver com essa plenitude. Gostava que comentasses depois nos comentários como é que é para ti? Como é que tem sido? De que forma é que a tua liberdade está condicionada? De que forma é que tu próprio condicionas a tua liberdade? Muitas vezes somos nós próprios que acreditamos que não conseguimos, que não merecemos, que não podemos ir por aquele caminho. Lá está, a família não foi, então agora eu posso ir. E as grades mais fortes são essas. As que estão na nossa mente, no nosso pensamento, na nossa cabeça. Porque nos fazem acreditar que nós não temos a opção de escolha. E acabamos por fazer o quê? A culpa normalmente é dos outros. E quando nós apontamos o dedo aos outros, como já sabem, acabamos por estar a apontar 3 dedos para nós. Então também é a nossa responsabilidade fazermos escolhas diferentes. Porque, mais uma vez, quando escolhemos fazer mais do mesmo, os resultados vão ser, muito bem, os mesmos. E não é isso que nós queremos, não é? Queremos ser a melhor versão de nós, a melhor versão de ti, depende de ti. E claro, a liberdade, ela não cai do céu. E tal como na jornada do herói, nós precisamos de passar por muitos desafios, muitas provações e termos a certeza daquilo que queremos para conseguir chegar a essa liberdade desejada. Estava a pensar, numa das férias, com a caravana, passámos num caminho muito estreitinho e eu pensei que a caravana não ia passar, foi necessário recolher os espelhos laterais. E só acreditando que era possível passar, claro, tinha que ser possível isso acontecer. Mas como ninguém me disse, não vais conseguir, eu sempre acreditei que era possível e tornou-se possível, com galhos a apontar para cima da caravana. Neste caso era uma figueira que estava muito carregada com troncos fortes, mas acreditando que é possível e pedindo ajuda quando assim é necessário, tudo se tornou uma realidade e conseguimos depois passar o resto das férias com essa liberdade. Com a liberdade de movimento, liberdade aqui também no coração, de que isso é outra coisa, nós nunca estamos sozinhos. Há sempre alguém que nos apoia quando é preciso. E pergunto-te, sem tentarmos chegar lá, como é que nós sabemos que é possível? Eu não sei. É preciso nós tentarmos e pôr as mãos à obra para conseguir alcançar aquilo que nós queremos. Sermos livres não significa que não há obstáculos, que não há desafios na vida, não é? Liberdade está sobretudo nas escolhas que nós podemos fazer em cada desafio que nos acontece. Temos um desafio. Podemos ou não podemos escolher diferente? Ou não podemos escolher diferente? Estamos presos naquilo que acreditamos e que alguém nos disse, tu não podes fazer diferente. Será que é isso que te prende? Sabes o que é a liberdade? É assumir que não estás, que não precisas de fugir da prisão. Sabes porquê? A chave sempre esteve lá na porta. Nós é que ainda não tínhamos visto, ainda não tínhamos reparado nesse pormenor. E esta, hein? Tal como a chave que sempre esteve na porta da prisão, também nós podemos sair de um relacionamento tóxico. Também nós podemos escolher aquilo que nos faz bem. Também nós podemos recuperar aquilo que se chama de poder pessoal. E o poder pessoal passa também por dizer que sim a nós e dizer que não aos outros. Porque a pessoa mais importante da nossa vida somos nós. Se nós não gostarmos de nós, se nós não nos escolhermos em primeiro lugar, quem vai escolher? Cada vez que dizes chega a um trabalho que te drena, que te tira todas as forças, que te leva à depressão, estás a dizer que sim a ti. Cada vez que silencias um diálogo interno que te está a destruir, que te diminui, estás a dar voz à tua alma. E liberdade é isto, assumir a tua responsabilidade, não esperar que o mundo mude, porque a mudança precisa de começar em nós. Nós é que somos os agentes da mudança. E aquela frase que eu costumo dizer, sê a mudança que queres ver no mundo. Porque sim, quando tu mudas, as pessoas à tua volta
também mudam, mas primeiro precisa de começar em nós. E hoje vou convidar-te a escrever num papel, de um lado tudo aquilo que tu te queres libertar, tudo aquilo que te aprisiona, e do outro lado o que é que tu escolhes para obteres liberdade na tua vida. Quais são as escolhas que tu necessitas de fazer para que essa liberdade possa ser uma verdade? E como a nossa liberdade começa passito a passito, o convite é: escolhes uma das frases com a associação para te tornares mais livre e começa já hoje a treinar, a praticar. Durante uma semana praticas essa escolha que tu fizeste para a liberdade até ela estar cumprida. E depois passas para outra. A liberdade, ela é feita de passos e cada escolha que nós fazemos vai abrindo um novo caminho, uma nova estrada. Estamos sempre aqui entre duas direções. Ou a fugir da prisão ou a caminhar para a liberdade. E a maior prisão que nós temos não são as circunstâncias. É o medo que nós temos dentro de nós, o medo da mudança, o medo do que é que pode acontecer a seguir. O medo, sobretudo, causado pelos nossos pensamentos que nos limitam. Mas a tua alma, a minha alma, ela nasceu para ser livre. E quando tu escolhes, quando tu decides avançar, quando decides ser o dono, a dona da tua vida, a estrada, o caminho abre-se e já ninguém te para. Acredita nisso. Talvez a liberdade não seja um destino, seja o próprio caminho em si. E cada escolha, por mais pequena que seja, é um passo nesse caminho. Obrigada por teres estado comigo neste episódio do Histórias da Alma. Se este tema ressoa contigo, partilha-o com alguém que também precise de sentir-se livre. E lembra-te que a chave da tua prisão, ela está na tua mão e faz uso dela. Se quiseres sentir essa liberdade na minha caravana, estarei deste lado para te receber. Até ao próximo episódio. Beijinhos no teu coração.